Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu vou chamar de quando você não sabe o que fazer. Eu acredito que tem uma pergunta, se você não está fazendo agora, você já fez, ou em algum momento você vai precisar admitir que você vai precisar fazer essa pergunta. Tem momentos que a gente não sabe para onde ir e a gente faz a pergunta: o que eu faço agora? E eu acho que esse é o maior desafio de alguém que quer acertar, alguém que não quer pegar o caminho errado, alguém que não quer ter consequências de escolhas que podem comprometer o seu futuro. Acho que todos nós temos medo de entrar num barco furado. Todos nós temos medo de entrar em um casamento que vai afundar, entrar em um negócio que vai falir, numa empresa que a gente vai gastar tempo e a gente não vai produzir, nem ter recursos, e nem prosperar, e nem crescer. Todos nós temos medo de escolher o curso universitário errado. Todos nós temos medo de estarmos gastando anos da nossa vida e depois sermos descartados como um objeto sem valor. Essa pergunta, o que eu faço agora, precisa ser feita muitas vezes na nossa jornada. Algumas vezes porque nós precisamos tomar decisões que comprometem uma geração. Algumas vezes porque algumas decisões nossas não comprometem apenas a nós mesmos, comprometem as pessoas ao nosso redor. E quanto mais influência e liderança o Senhor vai te dando, maior vai ser o desafio de tomar decisões. E essa pergunta então, ela se torna tão latente: o que eu faço agora? Eu sempre penso que não é fraqueza fazer essa pergunta, pelo contrário, é humanidade, é sabedoria, é vulnerabilidade. E talvez quando você está no momento mais difícil, tomar decisão na pressão, nas emoções, pode comprometer gravemente o seu futuro. E aí nós percebemos que nós gastamos anos, porque nós não afinamos os nossos ouvidos. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. Eu disse sobre o quanto nós precisamos estar atentos à voz da trombeta. Se ela não emitir um som claro, como nós nos prepararemos para a batalha? E alguns de nós carregamos tantos pesos que a gente não para ouvir com clareza. Todos nós precisamos entrar nesse lugar para, se queremos continuar vivendo os planos de Deus, nós vamos precisar parar para ouvir a decisão que Deus tem para aquela nova fase, para aquele tempo novo da nossa vida. E eu quero que você vá comigo para Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Diga comigo: Maravilhoso Conselheiro. Diga mais uma vez: Maravilhoso Conselheiro. E ele será chamado Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Eu quero te dar um contexto, porque Deus falou com Isaías nesse momento. Isaías foi um profeta que profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá. Isaías profetizou num dos momentos que mais se parecem com o momento que nós estamos vivendo, com o mundo, com a sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas até acreditavam em Deus, mas Deus era apenas uma parte da sua vida. Deus não era quem governava a sua vida. Havia uma religiosidade institucional e não uma religião que religava o homem a Deus de verdade. Havia sacrifícios, mas não havia devoção. Havia frequência nas reuniões, nos jejuns, mas não havia sacrifício de verdade. A sociedade estava muito voltada para
construir a sua própria história, para ganhar o seu dinheiro, para poder viver a sua vida. Então, o hoje era muito importante. Então, Isaías profetiza, chamando aquele povo de novo para Deus. Isaías foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo. E esse texto fala sobre um menino que tinha nascido, e ele está falando no presente como uma promessa real para aquele povo. Então, no meio de toda a agitação, no meio de toda a busca, de toda a procura, de todo o anseio, se você vai ler Isaías, você percebe Deus confrontando crises de ansiedade. Se você lê Isaías, você percebe Deus lembrando o povo de que se eles continuarem escolhendo viver por si mesmo, eles vão ter colheitas e consequências duras. Então, no meio de tudo isso, Deus dá uma promessa. Deus diz: um menino que vai nascer, ele carregará o governo sobre os seus ombros. E ele então tem 4 atributos. E ele está falando sobre Jesus aqui. Ele está falando, ele será um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade e o príncipe da paz. E eu quero hoje falar com vocês sobre o maravilhoso conselheiro. Irmãos, é interessante que todos nós, porque precisamos dessa resposta que eu faço agora, estamos ouvindo coisas que muitas vezes nos levam para caminhos errados, ou resolvem apenas parte do problema. Alguns ouvem aquele seu amigo que acabou de se formar numa formação de coach, mas tem 40 anos e ainda mora com seus pais em casa, mas ele tem sempre um conselho para te dar. Alguns que não têm nenhum sucesso financeiro, mas estão vendendo cursos para que você possa então adquirir isso, porque ele é um bom orador. Alguns que não têm uma família estruturada, começam a vender cursos sobre esse tipo de coisa. Ou quando não, nós estamos procurando no TikTok. Eu descobri há pouco tempo, conversando com os jovens, que o melhor canal de pesquisa é o TikTok. Tudo que você quer saber ali é mais rápido, é mais original, é mais vivo. E alguns fazem isso, passam a noite buscando respostas de como sair da crise financeira no TikTok. Mas agora nós temos o famoso IA, o ChatGPT. E é impressionante como o chat, ele nos oferece tudo. A Naine, ela é a viciada do chat para nutrição. Tudo que ela come, ela tira foto, ela coloca no chat, ela pergunta se ela pode, se já deu os macros, os nutrientes. E no jejum, então, ela sabia cada hora o que estava acontecendo com o corpo dela e o que ela tinha que comer na hora da saída para não recuperar o peso. Mas o chat é o coach nutricional dela. E daí a gente vai no nosso nutricionista e ele fala boa parte daquilo que o chat diz. Ela diz: está vendo como ele tinha razão? Está vendo como ele... E eu fico pensando, tá bom, meu Deus. Mas por quê? Porque nós buscamos informações que precisam ser corretas, técnicas. Está tudo bem, eu não estou dizendo para você não procurar esse tipo de coisa. E a gente deve buscar esse tipo de coisa. Mas existe um momento em que a gente não pode apenas viver a vida baseado naquilo que o mundo e o sistema nos oferece. Existem escolhas e decisões que estão além do que você pode ver. Existem escolhas e decisões que depois da curva, só quem vê o perigo depois da curva é aquele que vê do alto. Só quem vê o acidente que está depois da curva e diz desacelera é aquele que tem o radar que está no trono de Deus e que sabe como te proteger no meio do maior perigo. E é por isso que a Bíblia então chama Cristo de um maravilhoso conselheiro. E esse texto é interessante que do original essas duas palavras, maravilhoso conselheiro, são duas palavras hebraicas que a primeira diz Pelé, que significa um bom jogador de futebol reconhecido no mundo todo. Não é isso que diz. Pelé significa algo que é poderoso, que descreve uma capacidade além da humana para compreender coisas sobrenaturais. E iotes, que significa aquele que guia, que delibera com sabedoria, ou seja,
Cristo é aquele que guia de uma visão sobrenatural que homem nenhum consegue entender. É por isso que o maravilhoso conselheiro é o guia que pode nos dar direção sobrenatural. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas ou 3 dimensões desse maravilhoso conselheiro, que tem sido para a minha própria vida uma busca para poder ouvir a voz de Deus. Todos nós temos medo de sermos guiados por alguém que não ouve a voz de Deus. Hoje ainda, antes de subir aqui para o altar, conversando com os pastores ali, eu nem quis falar na hora porque não tínhamos tempo, mas a pastora Silvia estava me compartilhando sobre a preocupação de algumas pessoas de que a igreja se torne uma coisa profissional, porque tudo que nós fazemos com excelência aqui nessa casa. E ela disse uma coisa, ela disse: isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu estou lá no meio dos pastores e nós sabemos que nós não tomamos decisão. Aquilo que nós tomamos de decisão externa está baseado naquilo que nós fazemos de forma oculta e secreta. Ela disse: nós estamos reunidos 2 vezes por semana, uma fazendo devocional, orando, nos consagrando a Deus, ouvindo a voz de Deus. E a principal oração que nós temos feito nesses últimos anos é: Senhor, não nos deixa tomar decisão que o Senhor não tem para essa igreja. E para fazer isso, nós então fazemos o quê? Uma disciplina espiritual. Nos reunimos com os pastores semanalmente para orar juntos, ouvir profeticamente, perguntar o que cada um está sentindo no espírito. E nós fazemos um jejum semanal juntos. Anos nós fazemos isso. Não começou agora, não começou há 2 anos, não começou há 3 anos, não começou há 5 anos. Anos nós fazemos isso. E pela graça de Deus, o Senhor nos guarda e nos preserva de tomar atitudes que são erradas no ministério. Isso não desqualifica a gente para poder ser excelente, comprometido, fazer o melhor. São 2 coisas que convergem uma para a outra. E é por isso que ouvir o conselheiro precisa ser uma decisão de todo cristão. Todo cristão, na verdade, deveria aceitar Jesus como Salvador e dizer: a partir de agora, Senhor, eu não tomo decisão sem uma direção sua. Irmãos, e a primeira dimensão do maravilhoso conselheiro é que ele guia os nossos passos. Diga comigo: ele guia os nossos passos. Quando você não sabe o que fazer, a primeira necessidade é que você precisa de uma direção. Quando você não sabe o que fazer, você não precisa de paz, você não precisa de poder, você precisa de uma direção. E Jesus nos prometeu que não nos deixaria sozinhos. Isso está em João capítulo 14, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Veja qual é a direção do Espírito Santo. Volta a esse versículo 26. Diz que ele será um conselheiro, mas a última parte do texto diz que ele vai nos lembrar tudo o que Jesus disse. Tudo que quem disse? Tudo que quem disse, igreja? Mais uma vez, o Espírito vai lembrar tudo que quem disse? E aonde nós encontramos aquilo que Jesus disse? Aonde? Aonde, vida plena? Nós encontramos na voz do pastor Domingo 5%. Nós encontramos na pregação do Instagram, aonde nós encontramos aquilo que nos guia, aonde o conselheiro vai nos direcionar? Na palavra. É na palavra de Deus que nós vamos ouvir a direção de Deus. É por isso que o maravilhoso conselheiro nos guiará dentro daquilo que ele vai nos lembrar do que a palavra diz.
Como a gente vai ser guiado se a gente não entende, se a gente não lê, se a gente não tem base na palavra? Como a gente vai reconhecer a voz? Irmãos, a forma primária de Deus falar conosco é através da palavra. Ontem, depois da integração, o pai veio com um menininho chamado Eduardo. Ele tem 6 anos ou 8 anos. E ele disse que ele começou a vir para a igreja porque o filho começou a pedir para vir para a igreja. Ele disse: pai, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus. E diz que nesses últimos anos, esse menininho está dizendo: pai, como eu ouço a voz de Deus, como eu ouço a voz de Deus. E diz que esses dias ele pegou o Eduardo perto de uma planta, com o ouvidinho na planta. E daí falou: Eduardo, o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou tentando ouvir a voz de Deus, pai. 8 anos de idade. E ele trouxe o menino e ele falou: pastor, fala para ele como ele pode ouvir a voz de Deus, porque eu não sei mais como explicar para ele isso. Eu dobrei meu joelho e falei: Eduardo, é tão simples você ouvir a voz de Deus. E Ele vai falar com você todos os dias, porque Deus fala comigo todos os dias. Eduardo, você vai pedir para o teu pai abrir a Bíblia, porque a voz de Deus está dentro da Bíblia. A voz de Deus está ali. Toda vez que você ouvir uma história, toda vez que você lê uma partezinha da tua Bíblia, toda vez que o teu pai lê uma parte da Bíblia, todos os dias. Você não quer ouvir a voz de Deus todos os dias? Sim, Deus não vai falar com você através da planta, não tem uma voz saindo da planta, mas tem uma voz que está dentro da palavra de Deus. E eu olhei para o pai, ele disse: não, pastor, ele tem a Bíblia. Eu falei: então leia com ele todos os dias. Irmãos, todos nós, às vezes queremos uma direção de Deus através da experiência. Às vezes nós queremos uma direção de Deus através de um profeta. Às vezes nós queremos uma direção de Deus frequentando um culto aqui, outro culto lá. Quando se tem um culto na outra igreja eu vou, se tem um pregador lá na outra igreja eu vou. E a gente começa a ter um monte de direção. Então, se um diz para você comprar, porque você foi no culto que Deus diz, você vai comprar e você vai ser abençoado. Você vai no outro culto, no outro dia, e outro diz assim: ó, não é tempo de comprar, é tempo de você sossegar, é tempo. Você diz assim: mas aonde? Qual é a direção? Então, muitas pessoas tomam decisões pela experiência. Irmãos, a experiência, ainda que ela seja boa, porque nós amamos ter arrepios, nós amamos sentir a presença de Deus, mas ela é em segundo plano. Porque se a experiência não for pautada na palavra, o que vai acontecer é que você se tornará um barco à deriva. O que nos enraiza é a palavra. A palavra de Deus, não tão forte em nós, não nos permite ir buscar as experiências pela experiência. E quem tem a palavra, quem lê a Bíblia, ele não precisa viver por experiência. A experiência com Deus, o culto que é fogo, aquela coisa, por quê? Porque ele tem a palavra de Deus. Você reconhece uma pessoa que está tendo uma direção em Deus, por quê? Porque ele não está agindo conforme a experiência. Eu ouço cada coisa, irmãos. Eu já ouvi gente dizendo assim: olha, eu estou me separando porque eu não gosto do jeito que o meu marido amassa a banana. O jeito que ele pega o garfo, ele faz aquilo. Não, eu não gosto. Eu não gosto do jeito que ele frita o ovo. Eu não gosto do jeito que a minha mulher fala sem parar. Você pode até não gostar, e eu concordo que você não gosta do jeito que ele faça comida ou coisa assim. Mas irmãos, isso não dá direito a se separar, porque a palavra de Deus tem o padrão para se separar. O mundo está falando qualquer coisa e a gente age por experiência. Qual é a experiência? Qual é o que eu estou sentindo? Qual é o momento em que eu estou? Então a gente toma decisões baseado nisso. A palavra precisa ser poderosa para nos fazer tomar decisões. Você percebe pessoas que estão crescendo em Deus porque elas estão lendo a Bíblia. Você deve ter no GC pessoas que chegam semana após semana e elas não compartilham a palavra porque elas não leram a palavra, mas elas sempre têm uma experiência.
elas sempre têm um pensamento, elas sempre têm uma lágrima, um choro, elas sempre têm uma opinião. E daí você percebe que quem está lendo a Bíblia está se enraizando, está tendo nutrientes. Igreja, se nós queremos esse ano, terminar o ano com todas as promessas que Deus nos entregou, tendo a direção correta, indo para o lugar certo, nós vamos precisar ouvir a direção. E a direção não vem através da experiência, ela vem através da palavra. Do que, vida plena? Do que, vida plena? Da palavra. E aí a gente vai reconhecendo a voz de Deus. Uma prática. Irmãos, eu conheci uma pessoa que é piloto, e ele disse que quando ele começou a formação de piloto dele, ele precisou aprender uma nova linguagem dentro da pilotagem, dentro da área que ele estava. E ele disse que no começo, até ele entender o que era o quê, porque naquela cabine estava o instrutor falando, estava um passageiro que estava atrás falando, e todo mundo falando, e a base também falando. E ele diz, até saber qual era o número, porque ele disse, até os números eram diferentes, e ele compartilhou, ele disse assim, ó, que o número do avião dele era PT-BRV, e ele falou, isso é fácil, porque é como você quer me chamar, você diz, Márcio, eu já sei que você está me chamando. Agora, diante de várias vozes, várias pessoas falando, você ouvir isso, Papa Tango Bravo Romeu Victor. Eles não falam PT BRV. A linguagem da aviação é P Papa, T Tango, B Bravo, R Romeu e V Victor. E ele diz, sabe o que é você saber que a tua aeronave era isso? Que o teu avião era isso? Então está na hora de pousar. PT, não era isso que eles falavam Papa Tango Bravo Romeu Victor. E ele diz, sabe como eu aprendi essa linguagem? Só com o tempo de aviação. Só com o tempo, ouvindo, falando. Irmãos, como você vai ter a direção de Deus? É só com o tempo na palavra de Deus. Você vai ouvir, você não vai entender na primeira vez, você vai ouvir de novo, você vai ler de novo, então aquilo começa a fazer sentido, e de repente, na hora que você precisa de uma direção, o Espírito, o conselheiro, vai lembrar tudo o que ele disse. Agora, se você precisa de uma direção, e o Espírito tem que lembrar o que ele disse, e você não sabe o que ele disse, você vai estar com problema de direção. Porque daí você pode buscar um conselheiro que pode até te ajudar até um ponto, mas aquele que vê do alto, que sabe a direção correta, que vai lembrar o que ele falou, precisa ter ouvidos afiados, afinados para ouvir a voz dele. A minha oração é que essa igreja cresça na palavra. Minha oração é para que você vá para as escrituras sagradas. Minha oração é para que você pare tudo que você está fazendo no horário do dia e leia a Bíblia, dia após dia, vez após vez, para que você se torne uma pessoa que esteja ouvindo a direção do Senhor. Irmãos, não existe misticismo para ouvir a voz de Deus. A questão não é se Deus está falando, a questão é, será que eu sou treinado para ouvir? Será que eu estou com tempo de aviação para ouvir, para entender? A segunda coisa que o maravilhoso conselheiro faz, ele conforta a nossa alma. É tão bonito como Deus se revela através do maravilhoso conselheiro. Irmãos, há momentos em que você não precisa de direção. Tem momentos que você não precisa de uma resposta, você só precisa de alguém que fique do teu lado. Tem momentos que você já sabe o que você tem que fazer, ou tem momentos que você sabe que aquilo não tem mais volta,
Então tudo que você precisa é de alguém do teu lado. Eu me lembro em vários momentos do ministério, mas em um específico em que a gente chegou em um ambiente onde a família estava quebrada por conta da perda de um ente querido. E eu falei para a Naine, eu vou, mas eu não sei o que falar, porque meu coração está quebrado. Eu realmente não sei o que falar. E qualquer coisa que eu fale não vai gerar esperança nessa família. Então, depois que eles ouviram tantas pessoas, e todo mundo com boa intenção, dizendo, olha, Deus é bom, falando muitas coisas, nós chegamos, e a única coisa que nós falamos para eles, dizendo, olha, nós estamos aqui para dizer para vocês que tudo que vocês precisarem, conte conosco. E nós ficamos do lado deles o tempo todo. Eu voltei para casa dizendo, meu Deus, amor, a gente precisa mudar isso, porque a gente precisa, ChatGPT, o que se fala em momentos difíceis? Porque parece que você deixou um vazio naquela família, parece que como pastor você tinha que dar uma resposta. E de repente na próxima semana nós recebemos uma mensagem de áudio dizendo, pastores, muito obrigado, porque tudo que vocês falaram para nós guardamos no nosso coração. Obrigado porque vocês estavam ali conosco no momento mais desafiador da nossa vida. E quando eu ouvi o áudio eu falei, mas eu não disse nada. Irmãos, tem momentos da vida que tudo que nós precisamos é apenas de consolo, de presença. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos que Deus esteja tão perto. E tem momentos que a gente precisa que alguém seja usado por Deus para estar perto da gente. É interessante que o próprio texto diz que um dos atributos de Cristo é Pai da eternidade. E o menino nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Príncipe da Paz, Pai eterno, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Então tem uma parte de Deus que se revela para nós como um Pai eterno. Nós vemos nas Escrituras Ele se revelando como um Pai o tempo todo. Mas Isaías coloca um outro atributo de Deus. Em Isaías 66:13 diz assim, assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. E em Jerusalém vocês serão consolados. Então Deus está dizendo, o meu atributo não é apenas como pai. Irmãos, eu não sei se na tua casa foi assim, mas na minha casa com os meus filhos, sempre nós tivemos posturas diferentes. Quando um se machucava, e eles vinham ali para mim, eu dizia assim, foi um raladinho, levanta e vai. Não, isso aqui não é nada, ainda passa a mão em cima e diz, levanta, se não tivesse o osso exposto, não era nada. Agora, se viesse para a Naine já colocava sentado na maca, já tinha uma maca, ela já abria a bolsa do ambiente cirúrgico dela, ela já tirava todo o negócio, ela já colocava gás, e ela vem aqui, meu filho, está doendo, mãe. Daí virava uma mãe sem tamanho, porque mãe faz isso, não faz? Mãe cuida, mãe acolhe, mãe consola. Gente, quem quando machuca quer correr atrás do pai? E é por isso que uma criança quando nasce, e até ali os primeiros anos, quando ela precisa de alguém, ela chama quem? Mãe, é a mãe. Mãe é o nome mais dito da criança, pela criança até uma fase, ou pela vida toda, na verdade. Por quê? Porque mãe tem essa coisa do consolo. E Deus está dizendo, parte de quem eu sou, esse consolo para vocês. Quando você não tiver direção e tudo o que você precisar, quando você perguntar o que eu faço agora e tudo o que você precisar, tem um Deus sempre para curar as suas dores. Tem um Deus que te consola. Irmãos, o que é tremendo é que essas duas imagens dizem algo muito profundo sobre Deus.
é que Ele é sensível à nossa dor. Ele é sensível à nossa realidade. E o conforto de Deus frequentemente chega através de canais que a gente subestima. Às vezes o consolo de Deus vem com uma música na hora certa. Às vezes o consolo de Deus vem com uma mensagem de alguém que não sabe pelo que a gente está passando, e chegou alguém que diz: senti de orar por você. Durante o jejum, o período do jejum, eu estava aqui no turno, eu senti de orar por um casal de pastores. E eu mandei uma mensagem a 1h da tarde. Ele me devolveu uma mensagem dizendo: estou entrando numa das reuniões mais difíceis que eu já fiz no ministério. Obrigado por você ser sensível à voz de Deus, porque eu entro com coragem de que Deus está comigo. Às vezes, irmãos, tudo que nós precisamos, primeiro como cristãos, é quando a gente lembra de uma pessoa, manda uma mensagem e diz: Deus me fez lembrar de você. Mas às vezes tudo que nós sabemos no meio de momentos difíceis é que Deus vai usar ou uma música, Deus vai usar às vezes uma mensagem, Deus vai usar uma pessoa para trazer um presente, Deus vai usar alguém. Tudo que você vai precisar ouvir às vezes é através de situações externas. Às vezes só o silêncio de um amigo que chegou só para estar do teu lado num momento difícil. Ele não precisa dizer nada, mas você sabe, tem um consolo de Deus nesse momento. A coisa mais linda quando eu chego nos velórios é que a igreja já está lá consolando. A igreja está passando junto com quem sofre. A presença, irmãos, às vezes é a pregação sem palavras. Quando você sabe que não está sozinho e a dor, ela não desaparece, como você vai ser consolado se você não tiver o maravilhoso conselheiro? Por isso é tão importante, durante o deserto que a gente está passando, a gente poder entender que nós não estamos sozinhos. Sempre existe uma direção, uma voz que Ele vai nos lembrar aquilo que Ele já falou. Mas sempre existe um Deus que é como uma mãe, que traz os seus filhos para o seu peito e consola. No meio do vale, você nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. No meio do vale, você sempre terá alguém que vai sustentar tuas mãos. Alguns de vocês já passaram por vales e é só lembrar quem esteve com você. Deus nunca te abandonou. E a terceiro atributo desse maravilhoso conselheiro é que ele cura o nosso coração. Irmãos, é tão bom ter conselheiros humanos, e eu altamente encorajo você a ter pessoas que você abre o coração. Mas os conselheiros humanos, eles vão somente até uma parte. É tão importante alguém fazer terapia. Eu sou altamente a favor de homens, mulheres que descobrem algumas questões emocionais e eles vão então para uma terapia. Porque tem coisas que são questões técnicas da emoção que precisa de um profissional para te ajudar a calibrar, a entender um pouquinho melhor, para tomar decisões ali não baseadas na sua dor. Eu sou altamente a favor disso. Como eu acho super importante a gente ter amigos no ministério, pessoas dentro da igreja, que a gente vai compartilhar o coração, que a gente vai buscar conselhos, pessoas sábias, pessoas maduras, isso é muito importante. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem algo que as pessoas veem só na superfície. O psicólogo vê só na superfície, ele vê até histórico do passado e algumas raízes, alguns gatilhos, mas existe algo profundo na alma do homem, que só o maravilhoso conselheiro consegue ver. Existem coisas que são raízes profundas, que são até mesmo espirituais,
que só o maravilhoso conselheiro pode revelar o que está no nosso coração. Irmão, se não fosse o maravilhoso conselheiro na minha vida, tanto quando eu precisei de direção, quando eu precisei de consolo nos dos momentos mais desafiadores que nós enfrentamos, como no início do nosso casamento, quando a gente, desesperado atrás de um médico que pudesse dar uma resposta por um diagnóstico da gravidez da Naine, que tinha dito, olha, esse menino pode nascer com problema. E então Deus nos dá uma direção e um consolo, que nos leva para o médico certo, nos coloca na pessoa certa. Mas tudo que eu entendo é que, depois de anos como pastor, como conselheiro, atendendo tantas pessoas, é que eu consigo aconselhar até um ponto. Eu consigo chegar no coração de uma pessoa até um ponto, e depois só o maravilhoso conselheiro que pode trazer à tona aquilo que está escondido. Irmãos, e na minha própria vida, esse maravilhoso conselheiro veio trazendo à tona sujeira, traumas. Mesmo eu tendo confessado coisas para as pessoas, mesmo eu tendo falado da minha história para alguém ter feito ministração de cura comigo, mas tinham raízes tão profundas, por questões do passado, por questões da infância, que só Ele pôde tirar, só Ele pôde revelar. E esse não é um lugar onde nós fazemos isso publicamente. Mas o maravilhoso conselheiro começa a lembrar tudo que Jesus falou. A gente vai num culto e de repente a gente é mexido com aquela mensagem como nenhum outro. Porque o maravilhoso conselheiro te trouxe para aquela reunião naquele dia para arrancar coisas de dentro de você. E ele então mexe para que você possa ir para a presença dele e pedir ao maravilhoso conselheiro, Senhor, me cura. Irmãos, as pessoas chegam até um ponto na jornada de ajuda conosco. É por isso que Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para que eu pregue boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade àqueles que estão presos, mas também para trazer recuperação da vista àqueles que estão cegos, e para libertar os oprimidos. Irmãos, tem coisas que a gente está cego e não vê, tem coisa que a gente está preso e não sabe, e tem coisa que a gente está oprimido e não entende. E é nesse lugar onde nossos encontros com a presença do maravilhoso conselheiro vai nos colocar em um lugar de liberdade em Deus. A vida cristã, irmãos, não tem a ver com experiência, não tem a ver com música que toca o coração. A vida com Deus tem a ver com a palavra, a direção. Tem a ver com o posicionamento de dizer ao Espírito Santo: se o Senhor não me consolar, e eu não entender que isso é consolo de Deus, eu vou andar em decepção espiritual. E Ele, irmãos, nos coloca perto de pessoas que são conselheiros até um ponto, que nos dão direção até um ponto. Então, uma pessoa que anda só sob conselho dos outros, ao invés de ouvir a direção do Espírito, essa pessoa não vai limpar, libertar, sair da prisão, sair da opressão, porque ela vai viver uma vida só da superfície. Deixa o Espírito cavar em você. Irmãos, esse ano é um ano em que o Espírito está cavando em nós. E a maioria das vezes, quando Ele faz isso, Ele faz sozinho. A Naine tem uma experiência que ela conta no encontro com Deus, no reencontro. Em um momento em que ela tem uma experiência, ela está no quarto orando, ela está buscando o Senhor, e o Senhor então abre a visão espiritual dela e mostra um mundo espiritual para ela. E ela mostra alguns demônios
que estão ainda com uma ação, com uma corda segurando uma área de medo da vida dela. E ela diz que quando ela vê aquilo, ela começa a se desesperar, porque ela é lavada pelo sangue de Jesus, ela tem um temor pelo Senhor, mas por que então aquele demônio estava rindo dela? Então o Espírito Santo levou ela para uma cena, quando ela era criança, e que ela é convidada para pregar, para cantar uma canção pela avó dela, que queria mostrar ela diante de toda a igreja, e ela diz que ela viu até com qual vestidinho que ela estava naquele momento, e diz que quando ela sobe para cantar, ela ia cantar uma canção que era o exército de Deus, mas que ela era tão criança que ela começou a cantar marcha soldado, cabeça de papel, e daí diz que alguém falou, não é essa, e ela não, também não é essa, e diz que ela ficou com muita vergonha, mas diz que um irmão que estava no meio ria, mas ria de gargalhar para ela. Encurtando uma história que ela conta que é muito longa, ela diz que naquele dia entrou uma timidez nela, um medo de falar em público. E realmente a Naine, quando começou o ministério, ela era muito tímida, ela não gostava de falar em público, ela tinha um medo de falar em público. E quando ela foi convidada para pregar pela primeira vez, ela entrou nessa crise. E às vezes, irmãos, quando a gente está para entrar em algo novo de Deus, para a gente viver algo poderoso em Deus, algumas coisas começam a aparecer e a gente não sabe por quê. Então aquele que ouve a direção, aquele que tem a palavra, aquele que tem o maravilhoso conselheiro, ele sempre vai revelar. E ela teve esse encontro sozinha, no quarto dela. Irmãos, tem momentos que a gente vai precisar parar para ouvir a Deus, porque algumas coisas estão acontecendo com a gente. E o próprio Deus, o maravilhoso conselheiro, vai direcionar nossa vida, porque tem um futuro maravilhoso para nós. Como irmos sem direção? Como irmos sem saber o que fazer? Como irmos sem o Paracleto, sobre aquele que Jesus disse, eu te darei um novo conselheiro, que ficará com vocês para sempre, e ele vai lembrar tudo o que eu disse. Como não andar com aquele que nos consola? E como não estar perto daquele que nos cura? O maior presente da vida cristã é ter um maravilhoso conselheiro, é ter o Espírito Santo conosco. Irmãos, eu quero orar com você nessa manhã. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo momentos exatamente com essa pergunta: o que eu faço agora? Eu vou pedir para que você se coloque em pé nesse momento. E eu vou pedir para que você que está debaixo de uma pressão, você não tem direção e você não sabe o que fazer, que você coloque a mão no seu coração agora. E talvez você pense, poxa, eu vim aqui porque essa palavra é porque o Senhor tinha isso para mim hoje. Para alguns de vocês é apenas uma coisa assim, ó, lembra quem é o conselheiro para você, o maravilhoso conselheiro. Mas para alguns de vocês a palavra é para o agora. É para agora. E eu quero declarar sobre a sua vida, nesse ambiente da presença do Espírito Santo. O maravilhoso conselheiro está aqui. O maravilhoso conselheiro está neste lugar. Feche os seus olhos. E pare para ouvir um pouquinho a voz dele. Se hoje você precisar de uma direção baseado na palavra, você tem? Ou você não tem comido o suficiente, ouvido o suficiente a Bíblia, para quando você precisar de direção, ele te guiar na palavra? O que a Bíblia é para você? O que a palavra de Deus é para você? Querido Espírito Santo, nos leva de novo para a palavra, porque como o Senhor vai nos lembrar aquilo que não sabemos? Como haveremos de ter direção se a palavra de Deus é apenas histórias e pregações que ouvimos? Não é uma leitura pessoal. Muitos estão como o Eduardo, colocando o ouvido em tantos lugares, numa árvore, num homem,
no medo, no ChatGPT. Pai, eu coloco na Tua presença agora, Espírito Santo, uma fome pela Tua palavra, porque ela vai dar direção para a próxima estação. Senhor, eu oro também pelos meus irmãos agora, aqueles que precisam de consolo, aqueles que precisam de consolo, como a mãe que traz o seu filho para perto. Alguns estão machucados aqui, alguns estão feridos aqui, alguns estão precisando, Senhor, de um remédio do alto. Dá o consolo para eles e lembra que eles têm um maravilhoso conselheiro perto deles. Pai, eu oro pelos meus irmãos agora. Senhor, leva-os a uma jornada mais profunda e tira, Senhor, as dores da alma, tira as raízes, Senhor. Eles têm ouvido bons conselhos, mas existe o conselho que liberta, que tira da prisão, que tira da opressão, do medo, de um abuso, da falta de entrega, a falta de amor, a falta de graça para falar. Pai, eu oro agora para que as raízes disso que nenhum homem pode fazer, mas o Senhor pode mostrar. Pai, que nós possamos entrar num lugar em que nós sejamos livres para viver a vida que o Senhor nos deu. Nós abençoamos, Senhor, seus filhos nessa manhã. E aqueles que não têm Cristo como Salvador, porque como irão para um caminho sem Cristo? Como irão para um caminho sem um Salvador? Eu oro para que eles decidam hoje andar com o Senhor e andarem na Tua presença, debaixo do sangue de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos sair desse culto hoje ouvindo a canção que eles prepararam aqui. Nós estamos no limite do nosso tempo, próximo culto, mas eu quero declarar sobre a sua vida: haverá uma nova estação de ouvir a trombeta de Deus na sua vida. Esse ano você vai terminar mais profundo na palavra e mais maduro nas suas decisões de quem você vai ouvir. Volte para as Escrituras, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Um bom domingo a todos.